Eu estou falando com esse microfone agora, eu acho que agora estou começando a retornar, conseguir ouvir. Os irmãos estão me ouvindo bem? Você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo pela internet, que Deus abençoe a sua vida também. É uma alegria estar conosco, né, nesse momento de comunhão com a igreja. Uma igreja assim, muito especial ao nosso coração mesmo. Muito agradecido a Deus pela vida do conselho, dos irmãos que estão aqui nesta noite conosco. Antes de a gente ler a palavra de Deus, antes de a gente falar alguma coisa, né? Eu queria sim que os irmãos olhassem primeiramente nessa figura que vocês estão vendo aqui na igreja e também pela internet. E vocês estão vendo a figura aí de Jesus, né? Assentado com uma multidão, com várias pessoas. E eu quero já começar a introduzir a nossa conversa dentro do livro de Mateus, né? Agora você pode abrir a Bíblia, Mateus, no capítulo 5. Mateus, no capítulo 5. E do capítulo 5 ao capítulo 7, esses dois capítulos mostram Jesus ensinando, né, uma multidão que vinha até ele. E é interessante que no finalzinho do capítulo 4, no versículo 25, capítulo 4, versículo 25 de Mateus, a Bíblia fala assim, ó: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E aí logo emenda no capítulo 5, no versículo 1, falando o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram dos seus discípulos e passou a ensiná-los. É bem essa figura que você está vendo aí, que você está vendo nessa noite, né? Jesus, ele assim, gente vindo de tudo que é lugar, gente de tudo que é parte, chegaram no monte para poder o quê? Ouvir os ensinamentos de Jesus. E você fala o seguinte: bom, quais são alguns ensinamentos que Jesus estava falando para essa multidão? Provavelmente, dessas cidades que eu falei aqui, Galileia, Jerusalém, Decápolis, que faziam parte de 10 cidades, era muito difícil Jesus reunir uma multidão nesse lugar, mas nesse monte aqui, no Monte das Bem-aventuranças, era um lugar bastante amplo, bastante grande, e era um lugar também que as pessoas podiam se assentar, se reunir, tinha palmeiras, tinha árvores, né? Então, nesse lugar, Jesus veio gente de tudo que é lugar para poder ouvir os ensinamentos de Jesus. E no próximo slide você vai ver o seguinte, que Jesus ele está falando algumas coisas. A primeira coisa, ou uma delas, né? Jesus está ensinando sobre o quê? Os dois caminhos, como você está vendo lá, o caminho estreito e o caminho largo. Você se lembra disso, né? Quando Jesus fala o seguinte: olha, vocês entrem pelo caminho estreito, que é apertado, mas esse caminho conduz à salvação. Evitem, não entrem pelo caminho largo, porque esse vai para a perdição, né? Tem até uma música muito legal de crianças que eu cantava. Como é que é? Na viagem desta vida, dois caminhos há. Um é largo e fácil, vai direto à perdição. Satanás convida e com ele muitos vão, mas eu não quero me perder. Noutro caminho estou. Jesus é quem convida e me conduz à vida, e é com Jesus que eu vou. Gente, é melhor eu falando do que cantando, né? Eu confesso para vocês que é muito melhor, né? Claro que é. Mas assim, veio essa música assim que é tão bacana, você pensava que Jesus chegou, você imagina, né? Os discípulos lá, multidão, muita gente de várias cidades, vários locais, e Jesus falou assim: olha, entrem pela porta estreita e não pela larga. Mas não só isso, Jesus também, no próximo slide, você apertar para a gente aí, né? Jesus ensina o seguinte, que é importante, é necessário você construir a casa sobre a rocha e não sobre a areia. A rocha, que você constrói uma casa sobre a rocha, ela é firme, vem a tempestade, vem a chuva, vem a vendaval, ela fica firme, porque ela está alicerçada na rocha, que é Jesus. Mas não construa sua casa em cima da areia, porque é muito instável, ela vai cair e vai ser grande a sua derrubada. Vocês estão observando, filhos, que os ensinos de Jesus, ele começa assim a bater muito contra a sociedade, por exemplo, que nós vivemos hoje. Uma sociedade onde que é tudo relativo,
onde tem muita incerteza, onde não se tem nada de absolutos, tudo é relativo, tudo depende, uma sociedade muito volátil, uma sociedade muito incerta, muito complexa. Jesus fala o seguinte: gente, tem dois caminhos, viu? O que vai à salvação vai à perdição. Gente, constrói a casa sobre a rocha e não sobre a areia. Mas Jesus também, no próximo slide, ele fala para a gente uma coisa importante, né? Pode colocar aí, olha lá. Você vê assim, Jesus falando assim: olha, você não deve acumular tesouros que estão na terra, mas sim tesouros que estão no céu. Essa figurinha, se você está enxergando, você que está nos vendo, nos ouvindo, e aqui na comunidade também, você vê lá uma pessoa presa ao dinheiro, né? E você vê muitas pessoas subindo, estão lá. Jesus está falando assim: olha, não acumula tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas vocês devem acumular tesouro nos céus. E aquelas outras pessoas que estão com Jesus, elas entenderam bem o que significa você acumular tesouros para o céu, e elas estão assim, totalmente libertas. Mas você vê nessa figurinha aí, uma pessoa presa ao dinheiro. E eu quero que você comece a prestar bastante atenção, porque Jesus está ensinando várias coisas nesse Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, e está falando o seguinte: olha, tem tesouros que são na terra, não acumulem, e sim acumulem tesouro no céu. Olha como Jesus é muito decidido, ele fala assim: ó, faça uma coisa e não faça outra, né? Não tem meio termo. E no próximo slide, você vai ver que Jesus está falando o seguinte, né? Logo a seguir, Jesus está falando o seguinte: olha, existe uma seguinte situação, não dá para você agradar dois senhores. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai agradar as riquezas. Decida o que você quer. É interessante que no meio dessas duas últimas ilustrações, esses dois últimos ensinamentos, especialmente esses dois últimos aqui, Jesus falando assim: olha, você acumula tesouro no céu e não na terra. Olha, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. No meio desse ensinamento, Jesus coloca um outro ensinamento, que é isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. E eu quero conversar você a colocar o próximo slide, né? O próximo slide você vê que Jesus está falando em Mateus capítulo 6, versículo 22 a 23, você tem no slide aqui, Jesus falando o seguinte: são os olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, será bom, terá luz. Continua para a gente, por favor, próximo slide. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Aí Jesus arremata falando o seguinte: portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Filhos, é sobre isso que eu quero falar com essa igreja querida nessa noite. Sobre como é que estão os nossos olhos, se eles estão apegados às coisas da terra ou às coisas do céu, se os nossos olhos estão servindo a que Senhor, a Deus ou ao dinheiro, se os nossos olhos estão firmados na rocha que é em Cristo, ou a nossa casa está sendo construída, nossos olhos estão bastante, quase que caindo para lá ou para cá. Como é que estão os seus olhos e os meus olhos? E o título da nossa mensagem é esse próximo slide. Você vai ver uma figura aí, né, onde de que forma você olha o que você vê. Parece uma contradição em termos, né? Como é que você olha o que você vê? E você vê aí uma figura, uma cara, um rosto com dois tipos de olhos, né? Parece aí. É o que Jesus está falando. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, será luminoso, terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Olha que interessante, filhos, nós pensarmos nisso, né? Tem um princípio que fala assim: tudo que entra, sai. Se você quiser uma coisa mais simples para você entender o que Jesus está falando aqui, e mais simples do que Jesus não tem, né? Porque ele fala de maneira simples, mas fala ao nosso coração, é o seguinte: olha, o que entra na nossa mente determina o que você faz nas suas atitudes. O que você alimenta na sua mente são seus olhos, vai influenciar, vai determinar aquilo que você faz. Por isso que é importante nós nessa noite refletirmos com a palavra de Deus o que tem entrado na nossa mente. O que eu tenho visto, olhado, fazendo com que o meu corpo fique em luz ou meu corpo fique em trevas.
É interessante, uma vez eu vi uma ilustração, nessa ilustração falava o seguinte: um certo repórter estava numa tribo indígena, e nessa tribo indígena havia assim uma guerra entre eles, havia várias tribos na verdade, e algumas ficavam brigando uma com a outra. E aí esse repórter falou o seguinte: vocês têm muita briga entre vocês, vocês têm muita discussão entre vocês, vocês têm crise entre vocês? E o chefe da tribo falou assim: claro que nós temos. Nós temos algumas brigas, assim como qualquer pessoa tem, nós temos assim, mas tem uma luta interna que é muito pior. Aí o repórter falou: luta interna? O que seria essa luta dentro da gente? Ele falou, aí o índio respondeu, né, o chefe da tribo falou o seguinte: parece que tem dois lobos lutando dentro da gente. É o que você ouviu, dois lobos, um lobo bom e um lobo mau. Aí o repórter falou assim: bom, mas explica a gente, o que é isso? Dois lobos, né, um dentro da gente, lutando um contra o outro. Aí o índio, muito sábio, falou o seguinte: é muito simples. O lobo bom é aquele lobo que é o lobo que quer as coisas boas, responsável, que ajuda, que coopera, que trabalha, né? Ok. E o lobo mau? Bom, o lobo mau é o contrário disso. É o lobo irresponsável, é o lobo que não olha para o outro, é o lobo mais egoísta, não pensa nos outros, só pensa mais em si. E aí o repórter fez uma última pergunta, falou: escuta, mas então nessa briga aí, que lobo é que vence, o lobo bom ou o lobo mau? Aí o índio respondeu de maneira muito pronta, falou assim: vence o lobo que você alimentar mais e melhor. Olha, vence o lobo que você alimentar mais e melhor. São os teus olhos bons? Todo o teu corpo será luminoso. Se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. É aquela luta que Paulo fala entre o que? A carne e o espírito. Essa luta que você tem e que eu tenho. E Jesus, então, quando ele olha para essa multidão que está lá com ele no Monte das Oliveiras, ensinando várias coisas: olha, não tem uma terceira opção não, só tem dois caminhos, olha, só tem uma casa edificada em Cristo, outra, né, ela pode sucumbir, olha, não acumula tesouro na terra e sim no céu. Jesus comentando sobre isso, ele coloca isso aí, olha, bem no meio. Será que Jesus que fala com isso, né? Que a forma que você olha determina como que você vê, determina se os seus olhos forem bons, todo o corpo é bom, se os olhos forem maus, todo o corpo será mau. O próximo slide talvez ajude a você e a mim a perceber o seguinte: como é que você olha para você? Essa figura assim é bastante emblemática, né? Você fala assim: essa moça aí, ela está olhando para ela, olhando só para si. Parece que hoje a sociedade está muito assim, ou sempre ela foi assim, e de maneira mais acentuada hoje. As pessoas parece que estão olhando somente para si e não olham para o próximo, não olham para o outro. Você se lembra dessa história que Jesus contou, né? Do samaritano. Um homem lá que foi agredido, que estava lá caído, que estava quase morto. Aí passa um sacerdote de largo e só olha, mas não vê. E vai cumprir a sua agenda, deixou a pessoa lá caída. Aí passa lá uma pessoa do louvor, da adoração, viu a pessoa caída precisando de ajuda, ele olhou, mas ele passou de largo. A Bíblia fala que ele passou longe. Aí aparece lá, o samaritano vai lá e ajuda essa pessoa. Sabe, filhos, eu tenho pensado uma coisa: às vezes a gente olha tanto para a gente, para a nossa agenda, que a gente fica impedido de ver a necessidade do outro. E Jesus está falando o seguinte: olhe com os olhos bons, porque aí todo o teu corpo, toda a tua atitude será uma atitude boa. Como é que você tem se olhado? Você lembra a passagem da palavra de Deus lá em Números, capítulo 13 e 14, quando Moisés manda 10 espias para ver a terra? Qual foi a percepção, qual foi o olhar que esses 10 espias tiveram? Olharam para a terra e falaram assim: nossa, aqui tem muito gigante, essa terra não é para nós não, isso aqui, vamos sair longe daqui, acho que nós fomos enganados. Moisés aqui estava um pouco equivocado quando tirou a gente. Moisés, não dá não, ali tem gigantes, nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Aí Moisés manda quem? Josué e Calebe. E Josué e Calebe, ele tem uma outra visão, um outro olhar. Ele olha e fala assim: não, essa é a terra que Deus prometeu aos nossos pais. Nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que conquistar, mas olha o olhar que eles tiveram. Filhos, eu fico pensando assim:
nessa pandemia que nós passamos, né? Uns falam aí primeira onda, está chegando uma segunda onda, está cheio de onda, né? A gente não sabe como é que é isso. Às vezes esse olhar mais assim, pesado, um olhar mais sem esperança, você e eu podemos assim ser arrebatados para um tipo de sentimento de assim, não vai dar nada mais certo, eu acho que não dou conta disso não, e a gente acaba se fechando. A forma que você vê, a forma que eu vejo influencia muito as nossas relações, influencia muito como eu vejo a Deus. Aqueles espias, aqueles 10, eles viram só obstáculos, eles só viram problemas. Parece que no meio dessa pandemia, a gente quase assim, está sem esperança e fala assim, mas não dá para acreditar no olhar da misericórdia e da graça de Deus, porque é tanta notícia ruim, é tanta gente se matando, é tanto desemprego, é tanta recessão, é tanto vírus para cá, é tanta corrupção, é tanta maldade, que esse tipo de situações vão entrando na mente através do seu olhar, e a sua atitude, o seu corpo, passa a ser um corpo assim que até a psicologia explica, né? Você acaba ficando assim até com algumas enfermidades físicas, porque você somatiza, você traz muita coisa ruim. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. E Jesus fala, né? Portanto, se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Por isso, filhos, alimente-se da palavra do Senhor, da luz de Cristo, permita que ela entre na sua mente, através dos seus olhos, para você ter uma atitude mais positiva, uma atitude mais esperançosa. As pessoas que estão ao seu lado, vizinhos, no trabalho, gente da família, estão falando o seguinte, como é que vai ser o Natal esse ano? Né? Como é que vai ser o ano novo? Como é que vai ser 2021? E as pessoas já estão assim, trazendo uma carga tão negativa, porque o olhar está isso. Como é que você está olhando? Essa moça aí parece que na mídia é tudo uma coisa boa, as pessoas só colocam fotos boas, né? Só coloca coisa alegre, só coloca assim, se você falar com alguma coisa triste, alguma coisa, a pessoa não pode. Filhos, cuidado com o seu olhar. Às vezes o olhar que nós temos para conosco mesmo é um olhar assim, de uma certa assim, eu não dou conta da coisa, e você vai se puxando para baixo. Olha o que a Bíblia fala, vamos ver esses dois textos da palavra do Senhor, né? Em Provérbios fala o seguinte, 23:7, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Como é que você se imagina? Como é que você se vê? Assim você é. Você é uma pessoa pessimista, murmuradora, que reclama. Filhos, se os seus olhos forem maus, vai ser tudo mal. Assim como imagina na sua alma, assim nós somos. Ainda mais também o outro texto da palavra do Senhor, pode colocar para nós, em Provérbios, fala, sobre tudo que deve se guardar, guarda o seu coração, porque dele procede o que? As fontes da vida. Jesus, quando ele mostrou aquele retrato que eu mostrei para vocês, né, de um hominho preso ao dinheiro e os outros subindo, porque aquele estava preso aos tesouros da terra, ele falou assim, olha, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Filho, onde é que está o teu tesouro? Onde é que está o seu olhar? Se o nosso olhar está um olhar de cobiça, se o nosso olhar está com o olhar de tentar o pior para o outro, todo o nosso corpo será bom, a nossa atitude será má, está em trevas. Mas se o nosso corpo for bom, se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. Próxima figura que eu quero mostrar para os irmãos, próximo slide, né? Você vê uma figura interessante. Olha, quando eu vi na internet, eu achei muito engraçado, né? A cara desse homem, né? Olha o olhar que ele está tendo, olha o jeito que ele está olhando, né? Um olhar assim de julgamento. Como é que você está olhando os outros? Primeiro, como é que você está olhando a si mesmo? Né? Que luta que você tem? Mas esse olhar aí não é muito difícil nós encontrarmos, não. Um olhar que a gente assim parece que quer destruir o outro, é sempre pisar no outro, na maioria das vezes a gente quer ganhar uma disputa com o outro, e a gente olha julgando as pessoas. Filho, cuidado, porque aquilo que entra na mente influencia a nossa atitude. Se você vê, por exemplo, uma pessoa no açougue, domingo, 10 horas da manhã, 10:30 da manhã, ele está comprando carne,
Ele está comprando linguiça, ele está comprando uns 2, 3 sacos de gelo, ele está comprando o quê? Vai me dando umas ideias boas, ele está comprando sal grosso, ele está comprando um monte de coisa assim. Você que está lá, que não sabe nada, você olha e você está imaginando o seguinte: bom, essa pessoa deve estar proporcionando um momento de lazer, de churrasco para a família. Porque você olha, você tem a sua dedução. O que você está olhando aqui, você fala assim, bom, está comprando carne, está comprando carvão, está comprando isso, está comprando... vai sair um churrasco. O que entrou vai sair. Na nossa mente, o que entra, sai. Por isso, filhos, como é que está o seu olhar e o meu olhar? É uma reflexão para a gente fazer, né? O nosso olhar diante do outro. É um olhar de muita severidade maior com o outro, e para a gente é mais de generosidade, né? A gente é muito mais generoso conosco e muito um olhar mais severo com o outro. Jesus fala assim: portanto, se a luz que é em ti são trevas, que grandes trevas serão. Tem pessoas que talvez imaginem que dentro dela tem luz, mas o olhar dela é um olhar o quê? Severo. Olha que Paulo fala em Timóteo, no próximo texto, que nós vamos ler, em 2 Timóteo 2,25, Paulo fala o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem. Olha o que Paulo está falando, na expectativa de que Deus lhe conceda arrependimento. Filhos, Paulo está falando assim para Timóteo, fala assim: Timóteo, seja uma pessoa amorosa, generosa, porque tem pessoas que vão dar trabalho, mas olha de um outro jeito, olha de uma outra forma. Você sabe que tem pessoas que você, já viu essa expressão, né? Você olhou a primeira vez para a pessoa e fala o seguinte: ixi, o meu santo não bateu com o santo dela. Já ouviu essa expressão em algum lugar, né? Até brincando a gente fala isso. Você nunca viu a pessoa, mas você olha para a pessoa assim a primeira vez e fala assim: não sei. Aí você começa a ter uma certa atitude de indisposição com essa pessoa nunca fez nada para você, mas você olha para ela de um jeito e fala assim, parece que esse olhar entrou na sua mente, e a sua atitude é uma atitude de rejeição para essa pessoa, você discrimina essa pessoa, você não gosta dessa pessoa, porque o seu olhar não é um olhar bom, é um olhar mau. Nessa noite, filho, repense a maneira que você olha as pessoas. E eu quero falar uma coisa para você importante, viu? Quando a gente olha para uma pessoa, e às vezes você não vai muito com a cara dela, por algum motivo, você tem muito mais dessa pessoa dentro de você do que você possa imaginar. E é talvez por causa disso que você não goste. Porque você não quer ter isso dentro de você, então você fala assim: eu não quero assumir isso para mim não. E aí você joga para cima da pessoa. E essa pessoa acaba recebendo uma carga, assim, gratuita. Então, filhos, nessa noite, diante da palavra do Senhor, Jesus está falando para você: cuidado para não se prender a algumas coisas aqui na terra, com uns olhares, que você está muito tempo com esse olhar. Mude o seu foco, mude o seu olhar, dê chance para a pessoa respirar de uma outra maneira, de uma outra forma, dê chance da pessoa mudar, mas para isso você tem que mudar o seu olhar. Porque Jesus falou o seguinte: olha, vocês que estão presos às vezes numa certa situação, né? Vocês têm que se desprender disso. Acumulem tesouros que estão no céu. Não fica brigando com os olhares aqui na terra. Tem outro texto que eu quero mostrar para os irmãos também, que está em 1 Samuel 16:7. Esse é um texto muito conhecido, né? Quando o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o Senhor o rejeita. Porque o Senhor não vê como vê o homem, mas o Senhor vê o coração. Oh, filhos, se Deus olha para mim e para você com um olhar generoso, com outro tipo de olhar, por que a gente não vai ter esse olhar para com o outro também? Eu fico pensando que a gente tem que aprender a desenvolver um olhar assim, como o olhar de Jesus. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E a Bíblia fala, e Jesus o olhou fitamente. E você não vê nenhum autor comentar que Jesus olhou recriminando a atitude de Pedro. Filhos, como é que está o seu olhar? Onde é que está o seu olhar? Mas não é só um olhar físico, não, de olhar as pessoas, mas um olhar espiritual, um olhar de falar o seguinte: essas pessoas merecem uma outra chance, mas para isso eu tenho que mudar a forma de ver. Como é que eu estou olhando para mim mesmo? Como é que eu estou olhando para o outro? Vamos ver o terceiro ponto aqui?
Próximo slide. Jesus conta a parábola, que vocês devem conhecer, dos trabalhadores da vinha. Está em Mateus capítulo 20. Olha que interessante essa parábola, né? Vou falar para os irmãos lembrarem essa parábola, para vocês verem como é que as pessoas estavam olhando. Um senhor da vinha falou o seguinte: eu preciso de gente para colher a vinha. Vamos lá então. Chegou de manhãzinha, o senhor da história, né? É uma parábola, falou o seguinte: você quer trabalhar lá? Vou combinar com você. Vou dar para você R$100 para você trabalhar. O cara, estou traduzindo para ficar bem claro, era um denário, né? Mas vou dar para você R$100 para você. Isso era 9 horas da manhã. Foi uma leva de trabalhadores que o Senhor acertou com eles R$100. Tá bom. Aí quando chegou lá para meio-dia, tinha mais trabalho para ser feito. O Senhor falou o seguinte: vocês não querem trabalhar? Vamos lá então, vamos lá para a vinha lá trabalhar. O pessoal foi meio-dia. Aí chegou uma terceira turma, 3 horas da tarde. Tinha muita coisa para fazer. Veio o Senhor, reuniu o pessoal: pessoal, tem mais trabalho lá, vamos para lá. Veio outra turma, 3 horas da tarde. 5 horas da tarde, uma quarta turma para trabalhar. Então tem um pessoal que trabalhou às 9, que entrou às 9, outro que entrou meio-dia, outro entrou às 3 da tarde, outro entrou às 5 da tarde. 6 horas fechou o expediente. O senhor da vinha reuniu dos últimos para o primeiro. Aquele que trabalhou das 5 às 6, ou seja, 1 hora só, o senhor falou assim: está aqui, R$100 para você. O pessoal gostou, bacana, R$100, trabalhei 1 hora só, R$100, coisa boa. Aí o pessoal que entrou às 3 horas e foi até às 6, já pensou o seguinte, né? Bom, se eles ganharam, né, R$100, eu acho que vai um pouquinho mais para nós. Chegou o senhor e falou assim: ó, R$100 para vocês também, para cada um de vocês. Opa, a coisa ficou assim. Daqui a pouquinho o pessoal da meio-dia. O senhor reuniu o pessoal do meio-dia e falou assim: olha, vocês começaram da meio-dia até 6 da tarde, trabalharam 6 horas, aqui ó, R$100 para cada um de vocês. Aí você imagina como é que estava a coisa, né? O pessoal que entrou às 9 da manhã, que foi a primeira turma, falou: poxa, nós aqui estamos desde as 9 da manhã até as 6 da tarde. Quanto é que o senhor deu para eles? R$100 cada um. Estou brincando, é um denário, né? R$100 cada um. Aí esse pessoal não gostou muito. Agora, olha aqui o que o senhor falou. Próximo slide. Olha o que o senhor falou para eles. Porventura não me é lícito fazer o que quero daquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Essa é uma parábola que Jesus conta, que mexe com você e comigo, porque você fala assim: nossa, é uma injustiça, eu entrei às 9 da manhã, saí às 6, eu vou ganhar a mesma coisa que aquela pessoa entrou às 5 e saiu às 6? Aí Jesus, ou o senhor da vinha, fala o seguinte: será que os seus olhos são maus? Eu sou o Senhor, eu combinei com vocês esse valor, desde as 9 da meio-dia, das 3, das 5, combinei com vocês. Nossos olhos são muito mais voltados para a justiça própria, comigo mesmo e com o outro, e às vezes pior. Nós olhamos para Deus um pouco desconfiado com algumas coisas. Oh Deus, por que o Senhor permite que aquela pessoa cresça? Por que o Senhor permite que aquela pessoa que não teme o seu nome, ela consiga sucesso, ela tenha saúde, e eu que venho na igreja, eu que oro, eu que sirvo a Deus, eu estou numa luta, e olha, pessoas doentes, pessoas sendo levadas pelo Senhor, desemprego, mas nós tememos o Senhor. Deus, eu não acho isso justo não. O salmista Asaf, no Salmo 73, teve uma luta com Deus nesse sentido. Ele falou: Deus, eu estou vendo as pessoas que são ímpias prosperarem, fazerem coisas boas, prosperarem, e nós que tememos o seu nome estão passando aqui um apuro. Será que são maus os nossos olhos porque Deus é bom? Será que nós acreditamos mesmo na bondade, na generosidade de Deus? Porque o senhor da vinha falou o seguinte: eu faço o que eu quiser com aquilo que é meu. É como Deus fala assim: olha, eu sou o dono da terra e dos céus, de tudo. Eu sou o dono da tua vida. Mas às vezes o nosso olhar para Deus é um olhar de uma certa: oh Deus, isso não está muito dentro daquilo que eu acho, não.
eu acho que eu tenho que fazer aquilo que eu quero que o Senhor faça para mim. Mas também tem uma outra parábola também que eu quero ver para os irmãos, próximo slide, é a parábola dos talentos, que você conhece também, né? Que é muito conhecida, então Mateus capítulo 25, onde o Senhor fala o seguinte: bom, eu vou dar para você 5 talentos, deu 2 para outro e deu 1 para o outro. O que deu 5 você sabe, ele multiplicou, foi para 10. O que deu 2 multiplicou, foi para 4. O que deu 1 fez o quê? Enterrou o seu talento. E sabe qual foi o olhar deste que enterrou o seu talento, que não produziu? É o que a Bíblia fala, a próximo slide. O olhar dele é o seguinte: chegando por fim o que receber apenas 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Olha o olhar que este homem tem para com seu Senhor. O seu Senhor tinha dado 5 para um, 2 para outro e 1, segundo a capacidade de cada um. O que tem 5 multiplicou, o que teve 2 multiplicou, o que teve 1 enterrou. Sabe qual é o olhar dele para o Senhor? Senhor, o Senhor não é justo não, hein? Tinha medo do Senhor. Filho, você que está me vendo e me ouvindo, vocês que estão aqui nessa comunidade tão especial, que olhar que nós temos tido para com Deus? Será que é um olhar de reclamação, de murmuração, de injustiça dentro do coração da gente? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Se os nossos olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será em trevas. Eu quero concluir com os queridos nessa noite, com mais alguns textos, mostrando o seguinte. Próximo slide. No Salmo 101, versículo 3, o salmista dá uma declaração tão especial, né? Ele fala: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pagará. Olha, filhos, né? Não porei coisa injusta diante dos seus olhos. Cuidado quando você olha para você, cuidado quando você olha para o próximo. Cuidado o seu olhar que você tem para com Deus. O próximo texto também que você vê na palavra do Senhor, Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 18, fala o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória nas heranças dos santos, filho. Igreja querida, nós temos um chamado, nós somos santos, um povo santificado pelo sangue do Cordeiro. E Paulo fala o seguinte: olha, iluminados os olhos do vosso coração, para saber ter esperança. O seu olhar, a sua mente, tem que absorver, receber a luz de Cristo, receber a luz do Espírito Santo, curtir essa luz diariamente, para que esse olhar seu reflita nos outros. Jesus disse para mim e para você que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Não dá para colocar essa luz, esconder aqui, não vai aparecer, ela tem que estar aqui em cima, ela tem que estar nesses lugares para poder ficar em evidência. Como é que tem sido o seu olhar para as situações que você tem passado na sua vida? De reclamação, murmuração? Como é que tem sido o seu olhar para com o próximo? De uma certa crítica? Como é que tem sido o seu olhar para Deus? Uma certa desconfiança ou injustiça? Acho que Deus não está fazendo as coisas direito. Eu acho que eu mereço mais do que o outro. Para terminar, filho, Tiago, capítulo 1, se eu não me engano. Pode colocar o próximo texto e a gente encerra com esse texto. Capítulo 1, versículo 23 a 25. Tiago fala o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla como um espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como é que era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado naquilo que realizar. Quando você olha no espelho, o que você vê?
Que eu e você possamos nessa noite, filhos, no nome de Jesus, nos apegar ao olhar de Deus para nós, um olhar de graça, um olhar de generosidade e de bondade, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas estão difíceis para nós, filho, todo mundo está isso, mas cuidado com o seu olhar para baixo, cuidado com o seu olhar para com o próximo, especialmente como é que temos olhado para Deus. Que a gente possa ter essa palavra de Tiago, olhar para a palavra e falar assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus disse: se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, que grandes trevas serão. Que o nosso Deus nos dê graça e bondade para olharmos para Jesus, o autor e consumador da fé. Que Deus abençoe a vocês. Obrigado pela querida igreja ter nos convidado nessa noite. Deus abençoe.